Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor no nosso telão. Vamos colocar o tema que estamos desenvolvendo já há 4 cultos. Gostaria que você que não esteve aqui em um dos 3 cultos anteriores, não ainda ouviu esta mensagem, que você fosse para a internet, clicasse ali no Multimedia Center, culto de quinta, culto de domingo, culto da outra quinta, e que você, com paz, com calma, que você se inteirasse desta palavra, principalmente da mensagem número 1, que é a mensagem introdutória, que dá a base para tudo que a gente vai conversando no decorrer da série. E a mensagem número 1 foi impactante, cheia de revelação, profunda. Eu não posso ficar aqui retomando sempre, né? Então eu espero que você, o interesse é seu, né? Você que tem que correr atrás e se inteirar do que Deus nos está falando. Hoje nós vamos dar sequência no telão, o tema de hoje, tema da série, a boca está conectada ao coração. Esta é a 4ª mensagem desta série e estamos lendo e entendendo o versículo base de Lucas 6:45, que diz: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos dizer todos juntos, diga: porque a boca fala do que está cheio o coração. Mais uma vez, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos acrescente conhecimento e nos dê sabedoria para praticar, para que a nossa boca fale o que está cheio o coração. Número 3, o coração é o espírito, porque o coração mente e o coração, emoção, eles são corruptos, enganadores, perversos, e nós não queremos nada com aqueles corações que são a nossa carne, mas queremos do coração que vem do Espírito. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, peça a Deus que fale ao seu coração espiritual. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Tu és grande, Senhor, maravilhoso Deus, tremendo Jesus, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro absoluto desta igreja, Senhor de senhores, Rei de reis, médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz de todos os juízes, Rei, Senhor de todos os senhores, soberano, único, justo, verdadeiro, excelso, maravilhoso, Pai da eternidade, obrigada pela Tua paz, Tu que és o nosso príncipe da paz. Ó Deus, nós somos, Senhor, aquilo que a Bíblia diz que nós somos, Pai. Nós temos direito a ter aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ter. Pai, nós queremos, Pai, nos ver como Tu nos vês. Nós queremos, Senhor, falar de acordo com os Teus oráculos, com a Tua palavra. Nós queremos viver, Senhor, a prática do Teu Evangelho, a simplicidade, a Tua pureza, Jesus. Jesus, que aquilo que está no nosso bom tesouro possa ser refletido, Senhor, no abrir dos nossos lábios, Jesus. Que esta palavra, Senhor, ó Deus, seja internalizada de tal forma em nossos corações, Pai, que nós possamos detectar, Jesus, tudo que é mental, racional, lógico, humano, tudo que é emocional, ó Deus, e nós possamos pôr de lado, Jesus, para que o nosso verdadeiro coração traga, Jesus, do bom tesouro, as coisas preciosas que nós necessitamos para o dia a dia. Que o Teu nome seja glorificado em nós através deste agir, Jesus. Boca conectada ao coração. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amados do Senhor, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, que dá vida. Aqueles que são chamados para a paz, aqueles que estão por cima e não por baixo, que já têm para emprestar e não tomam mais emprestado, curados pelas chagas de Cristo, aqueles que são em todas as coisas mais do que vencedores, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Aqueles que conhecem a verdade e agora falam a verdade, declaram a verdade, confessam a verdade, por isso tornam as suas vidas poderosíssimas. Nós precisamos lembrar que a Bíblia fala de coração com 3 sentidos diferenciados. Em alguns momentos, em alguns livros da Bíblia, nós encontramos a palavra coração como a nossa mente, os nossos pensamentos, coisas da alma. Em outros textos, nós encontramos a palavra coração com a conotação de sentimentos, de emoções. E em outros textos da Bíblia, encontramos a palavra coração com o significado de espírito, essência, o mais íntimo, aquilo que é a nossa identificação com Deus, aquele que é o nosso verdadeiro eu, o eu espiritual. E nós estamos entendendo que a boca, quando ela se abre, ela fala do que está cheio o coração. Um desses 3 corações. A nossa boca pode falar o que está aqui na nossa mente. A nossa boca pode falar o que está nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E a nossa boca pode falar aquilo que está no nosso espírito. O homem espiritual, que o apóstolo Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Este homem, que agora é um Espírito com o Espírito de Deus, ele precisa andar também no Espírito, viver andando no Espírito. Isso significa que toda a nossa vida agora tem que ser resultado daquilo que aconteceu no nosso espírito, daquilo que está sendo guardado no nosso espírito. É desse bom tesouro. O bom tesouro não está aqui na mente, o bom tesouro não está nos sentimentos, o bom tesouro está exatamente no espírito, que é onde há a preciosidade de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz que nós somos vasos de barro, e o vaso de barro tem o quê? Tem uma mente que faz parte desse vaso de barro, emoções que fazem parte desse vaso de barro, mas há um excelente poder dentro desse vaso de barro, que é Jesus em nós. Em nós onde? Em nosso espírito. Amém? Que a Bíblia também chama de coração. Então, nós temos que agora prestar bastante atenção no abrir da nossa boca. Porque muitas vezes, como o coração do homem é enganoso, deveras corrupto, muitas vezes nós abrimos a boca e pensamos no passado que por estarmos num culto, por nós lermos a Bíblia, por nós orarmos, por nós sermos pessoas salvas, que toda vez que a gente abriu a nossa boca, foi pelo Espírito que nós falamos. E não foi. Muitas vezes nós falamos por aquilo que estava neste coração. Falamos de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa educação, com os nossos conceitos, com as nossas filosofias, com o nosso entendimento humano, com a nossa lógica. Outras vezes nós abrimos a nossa boca e falamos de acordo com as nossas emoções, os nossos sentimentos. E nós muitas vezes usávamos no passado uma expressão que é: eu senti de Deus. Isso é muito grave, porque se eu senti de Deus, passou pelos meus sentimentos. E eu tenho que tomar cuidado, porque se passa pelos meus sentimentos e não passa pelo meu coração, eu espírito, se não sai do espírito, então isto é enganoso. Isto é uma mentira, não foi Deus. E nós todos, quem sabe todos mesmo, fomos confundidos no passado por nós mesmos ou por pessoas que falaram em nome de Deus, que trouxeram coisas da parte de Deus, com boa intenção, logicamente, até com um coração puro diante de Deus, mas não era do Espírito,
Era deste coração mente ou deste coração emoção, sentimento. E nós pudemos ver os frutos disso, o resultado desastroso. Porque quando é Deus a falar, quando se traz algo do bom tesouro, não há erros, não há desastres, não há desgastes. Os desgastes, os desastres, os erros, as derrotas, as catástrofes, elas acontecem quando o nosso coração nos engana, ou este, ou o emocional. Quando nós somos enganados por esse coração, achando que é Deus, então as consequências são terríveis. Mas o Senhor tem nos feito distinguir e prestar atenção. Por isso que Ele nos deu uma série de 11 mensagens sobre as obras da carne. E nós entendemos que se nós não aprendermos a distinguir quando é o eu carne que está agindo, que está andando nesta terra, e quando é o eu espírito, nós vamos ter muitos problemas com a nossa boca e com as nossas atitudes. Então, nós precisamos definitivamente compreender aquilo que, na graça de Deus, é extremamente importante para a nossa vida espiritual e para a vida prática de um eleito nesta dispensação. Então, cuidado com a sua boca, cuidado com a sua língua, né? Eu gostei muito da letra da música nova. Por quê? Porque nós estamos fechando com algo que nós vamos gravar na nossa mente, né? Vai cair no coração, nós simpatizamos com os sons, os nossos sentimentos, a nossa alma gostou daquilo, mas isso tem que ir para o espírito, senão a gente esquece, como nós esquecemos a palavra que o bispo abriu o culto. Ela não tinha caído no espírito, ela estava aqui, e aqui a gente esquece. Se ficar no nível da mente, a gente esquece. Agora, as coisas que Deus realmente imprime no nosso espírito, essas jamais serão esquecidas. O apóstolo Paulo foi um dos que mais entendeu a respeito desta boca conectada ao coração. Ele sabia dos problemas de falar impensadamente, de falar instintivamente, de falar por impulso, impulsivamente. O apóstolo Paulo fala muito sobre o Espírito. É um dos autores da Bíblia, né? O autor é o Espírito Santo, mas é um dos escritores da Bíblia, dos instrumentos de Deus, que mais usa a palavra coração no sentido de espírito. Nós vimos isso no primeiro dia da mensagem. Então, nós precisamos prestar atenção no que o apóstolo fala em relação à boca também. E ele é o que mais fala também da boca, tá bem? Como uma arma, como um instrumento de vida prática na nova aliança, sendo ele o apóstolo da nova aliança, o apóstolo da graça de Deus. E ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, o espírito da fé eu expliquei quinta-feira, pegue a mensagem que nós demos aqui, uma aula sobre o que é o espírito da fé. E ele diz que esse espírito da fé, que traz o dom da fé, que é o Espírito de Deus, ele diz que tendo este espírito da fé, é que eu posso crer. Se eu não tenho o espírito da fé, é o Espírito Santo, que vem à minha vida e traz todos os dons, todo fruto, todas as manifestações, podem ocorrer ou não, mas em potencial eu tenho o Espírito Santo, o Espírito da fé está em mim, o dom da fé é o primeiro dom que se manifesta para que eu possa crer e ser salva. Então, o Espírito da fé é que faz crer. E Paulo diz, eu criei, por isso é que falei. Veja que tem uma consequência, o crer não para no crer. Ele diz, eu criei. Por isso que eu falei. Então não se pode falar primeiro e depois crer. Não se pode só falar, porque não vale nada. Se você estiver sentado aí, e daqui a pouco eu vou fazer uma oração, e nós vamos confessar, e você falar por falar, não é pelo fato de você falar a palavra, não é pelo fato de você estar na igreja hoje, num culto, ouvindo a mensagem, que essa palavra vai fazer alguma coisa. Muitas pessoas repetem e não acontece nada. Porque primeiro, antes de falar, tem que se crer. Paulo diz, eu criei, por isso é que eu falei.
Então não vá falando nada se você não crê. Não vá falando qualquer coisa sem que isso proceda de fato do coração eu espírito. Porque é o eu espírito que crê. Se o eu espírito, que é o coração espiritual, se o teu espírito não crê, não adianta você achar que aquilo é bonito, aqui na cabeça, que aquilo funciona, que aquilo é a palavra de Deus, mas ficar aqui. Nem adianta sentir, né? Começar a chorar e se emocionar porque aquilo tocou os seus sentimentos. Amado, tem que vir do espírito da fé. Isso significa que tem que vir do espírito. Tem que vir daquele coração número 3 que nós estudamos. Então, eu criei, por isso é que falei. Aí ele escreve para a igreja e diz: igreja, também nós cremos, é verdade? E agora, o que é que nós vamos fazer? Por isso também? Então, não vamos deixar esta questão de crer e falar somente com o líder, somente com o pastor da igreja. Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto e ele disse: eu criei, por isso é que eu falei. Eu criei, por isso é que eu vim aqui pregar a graça para vocês. Agora, peraí, nós também cremos, não é, igreja? Então também vamos falar. Então estou desafiando a igreja, desde que este entendimento está, né, chegando às vidas, para que a gente fale aquilo que nós cremos. Temos que falar, temos que falar. Você não vem aqui e vai ver um batismo nas águas, você não vai ver aqui uma fila de unção com óleo, você não vai levar para casa uma fitinha para pôr no braço, uma toalhinha, qualquer coisa assim. Você não vai sequer pegar água e tomar depois de uma oração. Você vai crer naquilo que Jesus fez na cruz, você vai crer na obra de Cristo, e aí na graça você vai falar. Se você não fala, o coração fica lá armazenado, e a fé sem obras, que os legalistas adoram dizer que são obras sacrificiais, mas não são obras sacrificiais, são as obras da fé, preparadas de antemão, para que nós andássemos nelas. Elas precisam existir, e a obra da fé, número 1, é aquilo que eu creio, eu falo. Isso é uma obra. Se eu creio, eu tenho que falar. Se você quer realizar algo pela fé, você tem que falar daquilo que você crê. Você está entendendo? Diga: eu criei, então eu tenho que falar. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo disse: o que eu acredito, é isso que tem que sair pelos meus lábios. Então, se você não crê, você não pode falar. Até porque você não consegue falar em linha com as promessas de Deus. Se você não crê, você nem sabe as promessas. Você não se lembra das promessas. Eu tenho que primeiro crer para poder falar, para poder confessar. Se você confessa alguma coisa da Bíblia Sagrada, se você fala alguma coisa da Bíblia Sagrada, isso significa que já deve estar no seu coração. Amém? Não no coração mente, nem no coração emocional, no coração emoção, sentimentos. E agora, quando você fala, está apenas saindo pela sua boca. Tem que sair pela sua boca aquilo que está no seu coração. Por isso Jesus disse: a boca fala, a boca fala. Se Deus nos deu uma boca é para falar, mas não é para falar qualquer coisa, qualquer palavra. É para falar aquilo que está no coração. Qual coração? O coração que é o bom tesouro, que tem um bom tesouro, é o seu espírito. Então a sua boca tem uma função. Quanto à questão da fala, a sua boca tem que falar aquilo que está no seu coração, eu espírito. Amém? E você recebe todo o culto, muita, mas muita palavra, muita revelação, muita graça, muito conhecimento espiritual, para que isso vá compondo o seu bom tesouro, para que na hora que você precisar abrir os seus lábios, saia aquilo que você crê em primeiro lugar. Amém? Então, se você crê em alguma coisa que a Bíblia diz, você precisa começar a falar, você precisa começar a confessar aquilo, porque não existe crente que crê e que não consegue falar. Tem muita gente que diz assim: não, eu creio, mas eu não consigo falar. Amado,
Se o Espírito Santo está na sua vida, aquele que é poderoso habita em você, você pode todas as coisas nesse Espírito. Então não diga que tem alguma coisa que você não pode. Principalmente que você não pode fazer aquilo que você deve fazer na nova aliança, que é abrir a boca e falar e confessar aquilo que você crê. Então, não conseguir falar é uma mentira do Satanás. Você está compreendendo? Eu creio, bispo, mas eu não consigo falar. Ok, você pode não conseguir falar em público. Você pode não conseguir falar se expressando assim, né? Cada um tem o seu jeito, o seu temperamento. Agora, falar, seja em público, seja no seu local secreto com Deus, seja numa reunião íntima de família, seja dirigindo o seu automóvel, aquilo que você crê, você tem que falar. Você está compreendendo? Não consigo falar, bispo. Isto é uma mentira do diabo. Como pessoas dizem, eu consigo orar sozinho, mas quando entra a família, quando eu sento na mesa eu travo. Isso é mentira do diabo, para que você não faça aquilo que você foi chamado a fazer. Confessar, tirar do bom tesouro, aquilo que está cheio no seu coração. Amém? Então, o crer e o confessar, o crer e o falar, trabalham juntos. Diga, crer e confessar trabalham juntos. No novo pacto, Jesus, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, já morreu, já foi sacrificado. Ele veio pelo Espírito Santo morar em nós. Ele se fez um com o nosso espírito. E esse Deus maravilhoso, esse Deus ressuscitado, Ele nos faz crer para que aquilo que nós cremos no coração seja falado com a nossa boca. E é exatamente aqui que nós começamos a ver o grande resultado na nossa vida. Quando o Senhor diz, desenvolvei a vossa salvação, agora aquilo que começou, e começou com o crer e o confessar a Jesus como Senhor e Salvador, e note que alguns confessam publicamente, em voz alta, alguns confessam baixinho, em oração. Isso não é importante para Deus. O importante é que tudo na nossa vida espiritual começa com o crer e com o confessar. Então você tem que desenvolver agora esta salvação, crendo e confessando, crendo e falando. A sua vida deve ser assim. Sem essa união do coração que crê com a boca que fala, não existem resultados. Entenderam? Não adianta você subir no monte, dar 3 pulinhos, pegar a varinha mágica, fazer um jejum. Não acontece nada, amado. Porque, mas eu fiz e aconteceu. Eu também fiz no passado e aconteceu. E foi pura misericórdia de Deus. Todas as misericórdias se renovam a cada manhã. E o Senhor diz, eu não sou movido por sacrifício, por jejum, por nada disso. Tanto é que eu encravei tudo isso na cruz do Calvário, para que o meu justo viva por fé neste pacto. Aquilo que eu creio, eu falo. Então, temos que falar aquilo que nós cremos. Romanos 10, 8 a 10 diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra, que palavra que está na boca e que vem deste coração que é o Espírito? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, enquanto eu estou pregando aqui, isto aqui é a palavra de Deus. Isto aqui tem que estar sendo, o quê? Armazenado no seu bom tesouro, que é o seu Espírito. Se você sai por aquela porta e ficou só no nível da mente, dos sentimentos, você vai esquecer. Tem gente que você pergunta, o que foi mesmo que... não sei, não me lembro, tinha alguma coisa. Qual o tema da mensagem? Nós temos essa tendência, amados. Você veja num banco de escola. Quantas coisas na aula o professor diz, tem muita gente diz, se você não anota, aquilo lá, mais ou menos, eu sei. Com raras... mentes prodigiosas que conseguem assimilar, mas o Espírito é alguma coisa que não tem nada a ver com uma capacidade mental. É uma capacidade de guardar a palavra que o Espírito Santo de Deus dá, independente de quanta cultura se tenha, quanta capacidade, quanto armazenamento mental você possa ter, intelectual. Você está compreendendo? Então, a palavra está perto de você. Está na sua boca, é só você falar. Agora, que palavra que está no seu coração, no seu espírito? Tem que ser a palavra da fé que pregamos. Paulo diz no versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então como é que tudo começa?
crendo com o coração aquilo que depois eu tenho que confessar com a minha boca. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Eu sou justificado pela fé que está no meu espírito. O Espírito, eu não posso dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Então, para eu confessar Jesus, Ele primeiro me selou com o Espírito Santo da promessa. Então, é pelo Espírito, pela fé que está em mim, que eu sou justificada. É com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, é a boca que confessa a respeito da fé. A fé tem que se manifestar em dois lugares: no coração, que é o eu espiritual, e na boca. A fé só no coração, ela não pode ser vista. Tem muitos que dizem, eu creio, eu creio, eu creio. Mostra a tua fé. Mostra a tua fé. Você tem que mostrar a fé. A fé se vê manifestada pela boca. Se a fé não está no coração e não está na boca, não é possível ver nenhuma manifestação, vamos dizer assim, material, nenhuma manifestação física. Quando você lê uma promessa na Bíblia Sagrada, e essa promessa, ela é internalizada no seu coração, quando você acredita naquilo, e você começa a falar dessa promessa, dessa palavra, as coisas, elas se manifestam. Vem pela boca, é pela boca que o Senhor chama à existência as coisas que não existem. Você está entendendo? Agora, se o que eu digo não vem de um coração que acredita, então a minha confissão, ela vai ser vã, ela vai ser vazia, ela vai ser improdutiva. Provérbios 3, 1 a 3, tem algo tremendo aqui que você vai entender agora, muito profundamente. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, não te esqueças, não te esqueças. Será que tem que estar aqui? Não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Opa. E o teu coração. Então ele explicou aqui onde é que tem que estar guardados os mandamentos para eu não me esquecer dos ensinos. Você provavelmente se esqueceu de muita coisa que você aprendeu no colégio. Talvez você tenha esquecido de muitas fórmulas que na época você precisava lembrar para ir bem em prova de matemática, física, química, etc. É verdade? Quem não seguiu por esse caminho, no meu caso, não me lembro de nada. Você se lembra de álgebra? Tem uns irmãos falando, para com isso que eu estou arrepiado. De trigonometria. Era uma aula muito legal a minha. Com o japonês fera. Ele podia ser fera, aula maravilhosa, e hoje eu não me lembro de nada. Mas o Senhor diz, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Como é que eu vou sair desse culto? Como é que eu vou levar minha vida adiante daqui 5, 10 anos, como se passaram 5, 10, 15, 20 anos do banco da escola? E como é que eu não vou me esquecer dos ensinos do Senhor? Como é que eu vou guardar isso? Tem que estar guardado no meu coração. Não porque este aqui falha, nem no meu coração emocional, porque esse também falha. Tem que estar no meu coração espiritual. Diz o versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então eu preciso desse conhecimento. Eu preciso do conhecimento das coisas de Deus, deste entendimento. Porque este entendimento, este conhecimento é o que Deus me ensina, os mandamentos, os preceitos de Deus, que aumentarão os meus dias. Aumentarão dias, muitas vezes a pessoa pensa que vai viver mais. Pode até viver mais, porque Deus é soberano. Mas na verdade, aumentam os seus dias com realizações, com prazer. O dia fica, não acaba logo, o seu dia é cheio, os seus dias são valorizados, são valorosos. E te acrescentarão anos de vida e paz. Então eu preciso, a minha paz, o tempo que eu tenho de vida, prazeroso, eles estão ligados a eu guardar o que o Senhor me ensina. Eu preciso guardar, só que aqui, eu vou me dar mal se eu guardar aqui. Vai ser igual aquelas fórmulas. Eu vou me esquecer. Você está compreendendo? Amém? Então, diz o versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço. Olha agora.
escreve-as na tábua do teu coração. Era esta a revelação que eu queria passar para a igreja. Onde é que eu escrevo estas fórmulas de alegria, de paz? Onde é que eu escrevo o conhecimento que Deus me dá? Onde é que eu escrevo? Porque se eu não escrever, não é isso que dizem os professores? Menino, você não está anotando? Se você não anota, você esquece. Diziam os meus professores. E a gente não tinha tablet. A gente não tinha iPhone. Era mesmo na canetona, no papel. E eles olhavam e diziam, anota, você vai esquecer isso. Eu vou pedir em prova. Aí saía todo mundo correndo para ir buscar o que você não anotou. E mesmo assim, é para guardar aqui. Só que aqui tem um segredo. O Senhor diz, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Que coração é esse que eu preciso escrever e que de lá não sai? É no meu espírito. Eu preciso escrever no meu espírito, no coração número 3. Porque, agora você vai entender aqui, como eu posso fazer isso, bispa? Escrever na tábua do meu coração. Salmo 45:1, isso aqui é tremendo. Olha só, de boas palavras transborda o meu coração. Se são boas palavras, transborda de que coração? Meu espírito. Ao rei consagro o que compus. Quer dizer que quando a minha boca falar o que está transbordando do meu espírito, eu vou consagrar o que eu estou falando ao meu rei, Jesus. Agora, revelação, hein? A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Ora, Deus disse, escreve na tábua do teu coração. Como eu escrevo o que eu aprendo de Deus na tábua do meu coração? Qual é a minha caneta? Qual é a minha pena? Como eu sou uma habilidosa escritora para gravar tudo no meu coração número 3, no meu espírito. Onde é a minha caneta? Está na minha língua, na minha boca. Eu preciso falar o que Deus me ensina, porque enquanto eu falo, crendo, eu estou escrevendo lá na tábua do Espírito, onde nunca ninguém vai apagar. É a revelação guardada, grudada. Tem que falar, amado. Se você criar o hábito de falar o que você crê, falar o que você crê, falar o que você crê, você vai escrevendo isso no seu espírito, gravando isso. E é aí que o homem bom tira do bom tesouro. A gente vê crentes que na hora do vamos ver, não tem o que tirar, não sabe o que falar, porque não escreveu. E como ele não escreveu, ele não falou. Até pode ter crido naquele momento, mas ele não guardou aquilo no bom tesouro. Você está compreendendo? Quando Deus me revelou isso, eu fiquei tão embasbacada, porque eu disse, gente, mas estava aqui o tempo todo. A gente guarda no bom tesouro quando a gente fala. Você não aprendeu? Olha coisas da escola, amados. Quantas vezes os professores falavam, estuda em voz alta. Vocês não ouviram isso? Leia em voz alta. Alguém aqui é do tempo da tabuada? Descobri a idade de todo mundo, né? Como é que a gente estudava tabuada? Como é que era? Era lendo? Era falando. E depois um falando para o outro. Era o tempo todo. 4 vezes 5. 7 vezes 9. Por que a gente falava? E isso hoje, amado, a neurolinguística ensina. Quanto mais você repete alguma coisa, mais você fixa. É mais fácil de fixar na mente. Mas quando mais você repete a palavra da graça, a palavra que você crê, mais você escreve e imprime no seu espírito. E aí não tem neurolinguística nenhuma que possa lhe ajudar, meu amado. É o Espírito Santo de Deus, que na hora em que você fala, e agora? Ele te faz buscar lá no bom tesouro, porque está escrito com uma língua
que não pode ser mais apagado, está impresso no seu espírito aquilo que você precisa para cada área, para cada momento, para cada situação e para bendizer o Rei Jesus. Você está compreendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a boca é a saída da palavra que eu creio. E ao mesmo tempo que eu falo, crendo, eu estou fazendo o quê? Eu estou escrevendo isso e estou forçando o meu espírito a guardar essa palavra. Quer mais? Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, vem mais revelação. Guarda o coração, porque dele, ai Jesus, procedem as fontes da vida. Agora eu lhes pergunto, é esse coração que traz fontes para a vida? É o meu sentimental que traz fontes para a vida? Quantas vezes nós buscamos aqui e aqui as fontes da vida e nós erramos? Nós decidimos errado, nós nos envolvemos com pessoas erradas, nós choramos por consequência dessas decisões, do que buscamos na mente ou no sentimento. Mas agora você compreende. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Qual coração eu tenho que guardar? Porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu espírito. E guarda no teu espírito o que Deus lhe revela. E fala aquilo que Deus está lhe revelando, para que isso fique cada vez mais claro, nítido. Porque na hora em que você precisar de uma fonte, você vai buscar no teu espírito, porque tem lá aquilo que você precisa para aquela hora. Duro é quando as pessoas só são mentais, são lógicas, são racionais. É triste. Por isso o apóstolo Paulo disse que aquilo que é natural, humano, é racional. Ele diz que é animal e demoníaco. Se você precisa de uma saída, você precisa ir a uma fonte que te traga a vida de Jesus. Que te traga a solução vinda de Jesus. E a solução vinda de Jesus, ela vem de uma fonte, que o Senhor disse, que se você crer, do seu interior, fluirão rios de água viva. Essa água viva é a fonte de onde procedem o quê? Aquilo que nós precisamos, amado. É de Jesus que vem. Jesus não está aqui. Jesus não está nas emoções. Jesus está no nosso espírito. Guarda o que você tem de melhor. Guarda o bom tesouro. Escreve. Usa a tua boca e vai reescrevendo o que Deus vai acrescentando, vai reescrevendo. E guarda o teu espírito sobre tudo que você deve guardar, porque é de lá que vão proceder as fontes que você precisa na hora da enfermidade, na hora de uma dificuldade financeira, na hora de um problema familiar, na hora de um desastre profissional, na hora em que uma porta se fecha, na hora em que você vê os seus recursos escorrendo pelos dedos, na hora em que as pessoas te deixam sozinho, na hora em que você vê injustiças humanas, é de lá que procedem as fontes que você precisa. E não é qualquer água que vem de lá, é água viva. É uma água que traz vida a qualquer situação morta. Eu estou lhe mostrando a importância do crer e do falar. É mais importante do que você jamais imaginou. As fontes de vida para o resto da sua vida, elas procedem do seu espírito, do que estiver lá, de fato, escrito. E não é escrito no seu espírito pelo que a bispa fala daqui.
é escrito no seu espírito, pelo que você crê do que a bispa fala daqui, e você fala crendo esta palavra. Portanto, amado, acabe com a dependência que você tem de pessoas. A sua dependência deve ser de Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. Ele está dentro de você. Você precisa falar crendo. Fontes da vida são saúde, prosperidade, abundância, paz, alegria, força para viver. É do coração, espírito, que sai tudo isso. Então, orar na graça é dizer aquilo que Deus já disse, aquilo que Deus já lhe revelou. Eu oro citando a palavra de Deus, crendo, citando a palavra de Deus com fé. A linguagem da oração é a palavra de Deus. A linguagem da confissão é a palavra de Deus. Aquilo que eu creio, eu... Ouça, o inimigo das nossas almas, ele quer que você diga palavras negativas, palavras contrárias à Bíblia. O inimigo quer que você use a lógica. Eu estou aqui em nome de Jesus lhe dizendo, não use lógica. Não use o raciocínio humano. Não use palavras negativas, elas procedem daqui ou do coração emocional. Não use isso. Irmão, se você tem pressa de começar a ver resultados na sua vida, você primeiro não pode duvidar. E segundo, você não pode usar confissão negativa. O que está no seu coração, no seu eu, espírito, e você fala, é aquilo que vai acontecer. Não adianta você vir aqui com o irmão David e vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, se antes, no seu coração, você não estiver certo. Porque fé é a certeza de coisas que não existem. É convicção de fatos que eu não vejo. Mas eu estou convicta de que Deus prometeu e Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Vai acontecer. Isto é fé. Vai acontecer. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, vai acontecer. Ele é Deus. Eu creio e eu falo. Eu creio e eu falo. Vai acontecer. Amém? Diga, vai acontecer. Se você tem a confissão certa, se o seu coração crê, vai haver resultados na sua vida. Esta palavra não volta vazia. Isaías 55:11, nós vamos orar em seguida. Assim será a palavra que sair da minha boca. Da boca de quem? De Deus. Então, se a palavra que sai da boca de Deus, ela vem da boca de Deus com desígnio, com propósitos, com poder, com autoridade, ponha essa palavra na sua boca. Mas antes de você colocar na sua boca, ela tem que estar inscrita no seu coração, eu, Espírito. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Quer dizer que quando Deus fala, vai acontecer. Mas fará o que me apraz. Fará o que me apraz. Deus disse, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Ela vai fazer o que eu quero. Ela vai fazer o que eu determinei. Ela vai fazer o que me apraz, o que me dá prazer. E prosperará naquilo para que a designei. Ouça, igreja. Se a palavra que sai da boca de Deus, ela tem um desígnio, ela tem um propósito, ela vai prosperar naquilo, naquela área, naquela situação, para que Deus a designou. Toda palavra que saiu da boca de Deus está aqui. Se você pegar esta palavra, que não voltará para Deus vazia, em hipótese alguma. Se você colocar esta palavra no seu coração, crendo que tudo que Deus designou para cada uma das palavras, porque Ele disse assim será a palavra que sair, e Ele diz assim, fará o que me apraz prosperar naquilo.
Quer dizer que tem aqui uma palavra para cada aquilo, naquilo. Tem palavra para tudo na nossa vida. Se vai se cumprir o que Deus falou, se você crer e você começar a falar o que Deus falou, é assim que vive o justo nesta aliança. Então a palavra diz que ela não voltará para Deus. Ou seja, quando Deus olhar essa palavra no seu coração, saindo pela sua boca, Ele diz aqui, prosperará naquilo para que a designei. Tem que acontecer. Tem que acontecer, meu amado. Tem que acontecer. Esta palavra não é palavra de homens. Esta é a palavra do Deus vivo, santo e verdadeiro. Esta palavra, ela vem com poder, ela vem com autoridade de Deus. Esta palavra tem, cada palavra que está aqui tem um desígnio. E esta palavra tem que acontecer. Mas ela não acontece se ela ficar aberta, assim, perto da minha cama. Esta palavra neste livro não tem capacidade de me curar. Esta palavra sozinha neste livro ali, decorativo, não tem capacidade de me prosperar. Essa palavra tem a capacidade de Deus de fazer o impossível. Quando ela entra no meu coração espírito e quando ela sai pela minha boca como uma atitude de fé. Obras da fé, aquilo que eu creio eu falo. Essa palavra quando sai pela minha boca, querida, ela sai com poder. Essa é a espada que corta. Essa é a espada que separa o bem do mal. Essa é a espada que separa o certo do errado. Essa é a espada que separa a certeza do duvidoso. Essa é a espada que separa a doença da cura. Essa é a espada que separa a pobreza da fartura. Esta é a palavra que restaura a alma do homem. Esta palavra não pode voltar vazia. Creia, fale, creia, fale. Fale. Se você crê, você tem que dizer, Senhor, eu creio nesta palavra. Amado, a sua vida é bastante complexa. Mas aqui tem uma palavra para cada complexidade da sua vida. E quando você crê e fala, a sua vida, por mais complexa que seja, vai ser a vida abundante que Jesus veio trazer. E vou lhe dizer mais. Triste é quem não conhece esta palavra. Ou conhece superficialmente. Não sabe que Deus tem uma palavra já consumada para cada área, cada situação. Cada novidade que acontece conosco, Deus tem uma palavra. Bem-aventurados os que a conhecem. Bem-aventurados os que creem. Bem-aventurados os que falam aquilo que o coração tem de cheio, transbordante. Bem-aventurados os que usam a língua para escrever lá no Espírito. Porque é de lá que vai vir cada palavra como fonte de vida. E quando você falar, vai acontecer. Vai acontecer. Eu quero encerrar com uma palavra, pula tudo, porque eu vou para o fim, que é onde Deus quer agir nesta noite. Isaías 53, 4 e 5. Esta palavra não pode voltar para Deus vazia. Se essa palavra está na nossa Bíblia, ela tem desígnios, propósitos, tem que se cumprir. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós o reputávamos aqui, ó, na cabeça. A gente lia a história, assistia o filme de cinema e dizia, coitado de Jesus, olha o que fizeram com ele. Olha como ele está ferido, olha como ele está sangrando, olha como ele apanhou, olha como ele foi oprimido. Mas o versículo 5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
não fique com pena de Jesus, porque este é um sentimento humano, animal e demoníaco. Ele é Deus. E Deus não é digno de pena. Ele é o soberano, Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele estabeleceu todas as coisas. Ele fez tudo conforme o conselho da sua vontade. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, há um castigo. Ele foi castigado no seu lugar e no meu. E este castigo traz paz. O fato dele ter ido para a cruz traz paz. Você tem que ter paz. Você não pode sair daqui hoje sem paz. Essa palavra está chegando ao seu coração para você entender que você não tem que ser castigado. Ele foi castigado no seu lugar para que você tivesse paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Você vai crer nisso. Você vai falar. Você vai escrever com a sua língua lá no seu espírito. E você vai continuar falando. Especialmente se há alguma coisa no seu corpo que tem medido forças com você. É hora de você ganhar essa batalha. Porque Cristo já ganhou, Cristo já venceu. Mas se você, ouça, se você deixar isto aqui, pastora Jaque, se você deixar este coração se meter nesta história, este coração aqui e os nossos sentimentos, o que eu sinto, invalida, porque isto é carne. E Deus, quando vê a nossa carne entrando em ação, Ele diz, opa, não ajo nesse contexto. Quando Ele vê a nossa carne em ação, Ele diz, não reparto a minha glória, porque se eu fizer, vai ser daqui, vai ser daqui. Ele diz, não. Quando você crer e buscar lá na fonte e falar crendo e não deixar que isto aqui, mesmo que precise demorar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 25 como Abraão, ele não deixou isto aqui entrar. Ele não deixou os seus sentimentos entrarem. Ele continuou crendo contra a esperança, porque ele cria, e crer é do Espírito. Ele buscava lá, das fontes da água da vida, ele buscava permanecer crente na promessa de Deus. E ele não duvidou por incredulidade. Está aqui a incredulidade. É aqui que a gente diz a minha idade, o meu dinheiro, o meu corpo, as minhas dificuldades, não aconteceu até hoje. Quantas vezes eu já orei, é aqui. Mas ele, crendo contra a esperança, ele não se deixou demover da fé, por incredulidade da promessa. Ele manteve a sua confissão. E depois de 25 anos, Deus honrou, não aqui, de Abraão, nem as suas emoções. Deus honrou a sua fé. E a Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado por Jesus, por justiça. Ele foi tornado justo, como você e eu, quando Jesus ainda não havia ido para a cruz do Calvário. Por isso ele é seu pai na fé. Porque Abraão creu, como você, gentil, foi predestinado para crer também. Você está esperando há muito tempo uma promessa. Eu não sei porque eu não estou aqui no lugar de Deus para responder os porquês dos homens. Mas um deles, eu posso lhe dizer, que muitas coisas ainda não sucederam. Porque tem 2 corações se metendo aonde não devem se meter. Este aqui e este cheio de emoções. Você é da graça de Deus. É na lei que estes 2 corações se metem o tempo todo e confundem tudo. Mas na graça de Deus,
O justo aprende que só tem um jeito de viver, e de viver abundantemente é pela fé. E pela fé, esses dois corações não se metem. Chamem-nos de loucos, chamem-nos de fanáticos, chamem-nos de despreparados, não quero nem saber. Eu creio, e por isso eu falo. Eu creio, e por isso eu falo. E eu estou aqui hoje para dizer para a igreja: igreja, nós também cremos, igreja. E nós também vamos falar, igreja, daquilo que nós cremos. Quando o Senhor diz que não haverá um só inválido, Ele está prometendo, e Ele não é homem para prometer e não cumprir. Não pode haver inválidos nesta igreja. O que invalida esta promessa é esta lógica. É quando se guardou apenas aqui a palavra, se sai por aquelas portas, se chega em casa e diz: está doendo, vou tomar o remédio. E ao invés de tomar o remédio, não se diz: está doendo, vou manter firme a minha confissão da esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Amados, há uma inversão de como se vive a graça. E as pessoas estão aí: mas não acontece. Só vai acontecer se você crer. E se você crer, você tem que falar. Eu quero que você fique de pé agora. Você crê que Jesus foi para aquela cruz, e Ele foi pisado, traspassado, castigado, oprimido, moído, para que você tivesse paz? Você crê nisso? Você vai receber a paz de Jesus hoje. Perturbação aqui vai cair por terra em nome de Jesus. E também enfermidades, doenças, coisas crônicas. O que é isso? Crônicas. Não, uma doença genética. E Jesus foi para a cruz para quê? Ele está acima da genética. Ele está acima das doenças crônicas. Ele está acima de maldição hereditária. Ele levou maldição para o Calvário. Meu amado, assuma quem você é diante de Jesus Cristo. Tome posse hoje, diga: eu não vou abrir mão. É meu direito, eu sou herdeiro. Foi por mim que Ele foi para a cruz. Foi por mim que Ele foi moído, traspassado, castigado, oprimido, cuspido. Foi por mim que Ele foi traspassado. Foi por mim que Ele ficou cheio de chagas, para que eu hoje fosse curado. Você crê? Você vai ter que falar, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, nós repreendemos toda doença. Igreja, fala do que você crê. Oh Deus, tudo que deixou corpos aqui doentes, em nome de Jesus, Tu disseste que nós faríamos, Senhor, as Tuas obras e ainda maiores, porque nós temos mais tempo do que Tu tiveste na terra, Senhor. Oh, em nome de Jesus, que neste momento, pelas chagas de Jesus Cristo, você seja totalmente sarado, do alto da cabeça à planta dos teus pés. Que o Espírito da vida, que a saúde da palavra, penetre agora o seu sistema circulatório, seus nervos, seu sistema cardiorrespiratório, seu cérebro, seu sangue, suas veias, vasos, ossos, tendões, pele, olhos, cabelo. Que do alto da sua cabeça até os seus pés, você seja saudável, em nome de Jesus. Pai, eu posso profetizar porque eu creio. Eu posso lançar esta palavra porque eu creio. Eu repreendo agora a doença, no nome de Jesus Cristo. Problemas físicos, emocionais, psiquiátricos, psicossomáticos, sejam repreendidos em nome de Jesus.
Receba o milagre da cura em sua vida. Receba a saúde. Que todo o seu corpo seja refeito para a glória de Deus. Que esse caroço na mama seja desfeito agora em nome de Jesus. Essa úlcera, esse problema impossível de ser sarado, que agora desapareça em nome de Jesus. Que todo o seu corpo seja saudável. Que todo o seu corpo seja saudável. Que os idosos recebam força no seu corpo. Que volte a vontade de viver. Que volte a disposição para trabalhar. Que volte a força para o dia a dia. Que todo o corpo seja sarado pelas chagas de Jesus Cristo. Que o Espírito da vida, o Espírito da saúde, a saúde da palavra, que tome conta agora de todo o seu ser, em nome de Jesus. Comece a confessar que o Espírito da vida, a saúde da palavra, tome conta do meu ser, em nome de Jesus. Eu recebo cura na minha vida. Eu recebo a obra do Calvário na minha vida. Pelas chagas de Jesus, pelas suas pisaduras, eu estou sarada. Pelas chagas de Cristo estou curada. Eu escrevo com a minha língua agora na tábua do meu coração: pelas chagas de Cristo estou curada. Pelas chagas de Cristo estou sarada. Não há maldição na minha vida. Jesus levou a maldição. Não há castigo que eu tenha que levar. Ele foi o castigo que me trouxe a paz. Eu recebo paz. Eu recebo paz. Eu recebo paz. A paz de Cristo que excede todo o entendimento. Eu recebo esta paz. Eu recebo esta paz. Eu ponho um ponto final à guerra. A guerra interior. Eu ponho um ponto final à desordem. Eu ponho um ponto final ao caos. Eu ponho um ponto final à fraqueza. Eu ponho um ponto final à mentira de Satanás. Eu ponho um ponto final a toda mentira que tem me levado cativo, cativa. Acaba agora. Eu creio na obra de Cristo. Eu creio na obra de Cristo. Eu fui salva pela obra de Cristo. Eu fui salva porque eu criei. Eu tenho o Espírito da fé. Por isso eu falo: Jesus, Tu és Senhor, Tu és Salvador. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio que a palavra desta noite veio com desígnios, propósito, Senhor, para aquilo que Te apraz, Pai. E ela prosperou naquilo para que o Senhor a designou, Jesus. Ninguém sairá daqui como chegou, Pai. Os que estão crendo e falando estão trazendo à existência, Pai, as Tuas manifestações, os Teus milagres, os Teus poderes maravilhosos estão manifestados nesta igreja, Pai. Não há lógica que vá roubar a Tua obra em nós, Senhor. Não há sentimento negativo que vá anular o que Tu fizeste, Senhor. Nós recebemos hoje, Jesus. Recebemos hoje, porque falamos as manifestações, Pai, que estão preparadas para nós. E declaramos, Jesus, que não seremos mais as mesmas pessoas. Não seremos mais os mesmos. A partir desta revelação, boca, coração, coração, boca. Crer e falar, falar e escrever no Espírito. Jesus, eu repreendo agora no Teu nome, Pai, todo não posso. Eu repreendo agora todo negativismo. Eu repreendo agora no nome de Jesus Cristo toda lógica humana que está atrapalhando o mover de Deus.
Eu repreendo agora a incredulidade na mente, no coração emocional. Eu repreendo agora as palavras contrárias à palavra de Deus. Eu repreendo agora, Jesus, a língua mentirosa. Ela já caiu por terra, Jesus. Somos o que tu dizes que somos. Viveremos o que tu fizeste no Calvário. Como herança recebemos, Pai. E nós vamos crer. Crer, 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 crer. Mas mais do que isso a partir de agora. Falar, 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 até que se manifeste em nós, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade. E eu profetizo na vida desta igreja, que se cumpra a palavra desta noite, que se cumpra na tua vida o que você está crendo e confessando, para a glória de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Diga: eu recebo, Senhor, o que está preparado para se manifestar. Aleluia, aleluia. Glória a ti, Pai. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Eu quero, antes da bênção final, mandar uma palavra para os internautas também. Há pessoas agora, em qualquer parte do Brasil, do mundo, que também estão crendo. E aí onde estão confessando conosco. Receba também, internauta. Amado irmão em Cristo, onde quer que você esteja, sim, o Espírito de Deus está na tua vida. Em nome de Jesus. E você está crendo e recebendo. Então fale com a tua boca que você recebe saúde perfeita, que você recebe a vida abundante de Jesus, e que a sua lógica não vai atrapalhar. Em nome de Jesus. Nada da carne, nada do homem vai atrapalhar o que é do Espírito. E que pelo Espírito de Deus se manifestará também na tua vida. Receba em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.